Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí as notícias do Palmeiras de hoje, os comentaristas aí debatendo sobre a estreia do Verdão no Campeonato Paulista e colocando o Palmeiras como favorito a conquistar o campeonato, pessoal. Lembrando que o Palmeiras é bicampeão do Paulista e conquistando aí esse título de 2024, seria então tricampeão paulista o Verdão. E os comentaristas falam sobre isso nesse vídeo, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para o debate, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. E o Verdão? Ponto positivo do Verde, manteve a espinha dorsal do time multicampeão nas últimas temporadas, inclusive com a renovação do homem. E isso é muita coisa, digamos. Ponto negativo, só terá o Endrick até o meio do ano, ou seja, fase final de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, não terá a joia. Palmeiras enfrenta o Novo Horizontino na estreia, joga contra a Inter de Limeira, o Santos e o Bragantino. Adversários aí na sequência do Verdão. Aliás, tem a Supercopa também contra o São Paulo. O Pratos que gosta de Supercopa no início da temporada. Jogo importantíssimo contra um dos grandes rivais. Acho que o maior rival das últimas temporadas, o São Paulo, né? É pedra no sapato, né, Palmeiras? Vamos lá, renovação do Abel até o fim de 2025. Contratou Bruno Rodrigues, Aníbal e Caio Paulista. As novidades do Verde. Fez bom caixa com vendas de Arthur e Kevin. Defende títulos de Paulistão e Brasileiro e o Estevão pode virar uma nova joia do clube. É o principal candidato, é o atual campeão brasileiro, o time que vem ganhando títulos nas últimas temporadas. Vai ser fácil para vocês colocarem o Palmeiras como campeão ao final da temporada, é isso? Colocar como campeão acho que é muita pretensão, né? Ainda mais com... Só para provocar um pouquinho vocês. Ainda mais num momento que você falou do maior rival, no momento, eu concordo plenamente. Você vê o aproveitamento do Abel Ferreira, o quanto que ele sobra contra Corinthians e Santos, contra São Paulo é outra história. E a gente viu o que aconteceu na Copa do Brasil passada. Embora o São Paulo tenha tido uma mudança drástica do planejamento por um fator externo, né? A questão do Dorival ir para a seleção, ainda é um time muito forte, mas assim, o Palmeiras é a mesma base do ano passado, que consegue a virada espetacular no Campeonato Brasileiro, que é campeão paulista de forma incontestável, e ainda com o elenco fortalecido, porque por mais que você perca um jogador como o Kevin muito promissor, ele não era realidade ainda no elenco principal. Então não é uma baixa em relação ao que ele já tinha entregado, era muito mais em relação ao que você tinha como projeção. Então do elenco mesmo, quem vinha sendo utilizado era o Arthur, que perdeu espaço na temporada. Está falando de 3 jogadores que chegam para jogar. Então, ainda que o torcedor do Palmeiras possa querer, desejar mais algum reforço, o time é mais forte. Porque você está falando da mesma base, ganhando mais esses 3 caras, e sem falar que é aquela questão dos garotos, mas eles estão cada vez mais experientes, porque eles tiveram um segundo semestre para ganhar espaço. A gente não fala só do Endrick, vai falar de um Luiz Guilherme, que ainda que tenha tido lesão, foi um cara muito importante, acho que tem uma projeção grande. O Estevão deve ocupar um papel no elenco principal. Então, para mim, o Palmeiras é ainda mais forte do que a temporada passada. Para mim, se a gente for colocar o favoritismo em prateleira, no Campeonato Paulista, o Palmeiras está sozinho na primeira. E por isso eu até fiz essa brincadeira no início. O Palmeiras que busca o tricampeonato paulista e a gente vê novidades chegando, peças que o Abel pedia e recebe, apesar da ausência do Endrick aí para o segundo semestre, mas é o principal candidato. Mas por recorte do Campeonato Paulista, o Endrick está disponível. Exato. E ainda melhor, mais maduro. Foi extremamente decisivo para o título do Campeonato Brasileiro. Acho que o Palmeiras melhora. Na minha visão, ainda precisa de reforços para o ataque. Ainda mais pensando na série do Endrick para o Real Madrid. Acho que vai precisar de mais um 9. Né? Seria interessante buscar uma alternativa ao Rafael Veiga até para fazer um revezamento. Né? Mas já recebeu jogadores interessantes para o modelo do Abel. Né? Características que se encaixam bastante. O Aníbal Moreno é bom jogador, um camisa 5. Né? O Palmeiras está muito bem servido, porque tem o Aníbal, tem o Richard que a gente está vendo ali, tem o Zé Rafael, tem o Fabinho. Tem peças de qualidade aí, né, para esse setor de base do meio campo. O Bruno Rodrigues é um jogador versátil. Pode ser um ponta. Vai ter o retorno do Dudu. Importante voltar. Só para a gente lembrar como está mais forte para essa temporada.
Bruno Rodrigues pode ser um camisa 9 também, o Caio Paulista pode ser um lateral, pode ser um ala, dependendo do esquema, pode jogar numa linha de ataque como um ponta. Ainda espero mais uma ou duas contratações desse Palmeiras, mas estou muito na linha do Donk. Acho que é o time a ser batido. Você tem a manutenção de um trabalho multicampeão, vitorioso, um técnico espetacular, competente como o Abel Ferreira. Se for analisar os adversários, tem muito time em reformulação, né, em reconstrução. O São Paulo não é nem uma reformulação de elenco. Perdeu uma peça muito importante que é o Beraldo, a gente vai falar sobre o São Paulo. Mas tem uma mudança de técnico. Tem que ver como é que vai ser o trabalho do Carpini, que é muito promissor. Eu acho que o Palmeiras está mais forte e continua a ser a grande força do futebol paulista. É o favorito, não quer dizer que vai levantar a taça. Futebol é detalhe. Mas acho que hoje é o time mais próximo de levantar essa taça do Paulista. É difícil imaginar o Palmeiras não conquistando um título sob o comando do Abel. O Abel é um cara que o torcedor palmeirense já larga com a certeza e até mesmo com a cobrança de um título na temporada. Pela estrutura que o Palmeiras tem também, pelo elenco, mas muito pelo trabalho e a confiança que o torcedor tem no Abel. Então, quando eu falo que não é pouca coisa a permanência do Abel, a tranquilidade que ele vai continuar até 2025, é como o Donan falou, você olha para os concorrentes e aí tem muita mudança. Dorival saindo do São Paulo, técnico campeão, quando o torcedor tricolor imaginava que a coisa estava estabilizada, o São Paulo novamente lutando por títulos grandes, perde, tem um baque como a saída do Dorival. O Corinthians, por mais que tenha mantido o Mano, ainda não conseguiu achar o time, está mudando a diretoria agora, uma nova filosofia de trabalho. O Santos, então, nem se fale. O Santos, reformulação total, time na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras, de fato, larga com alguma vantagem em relação aos rivais. Porque já tem uma base estabelecida, uma base vencedora e a certeza de que essa base se manterá ao longo da temporada. A não ser que aconteça uma hecatombe, uma catástrofe, uma proposta multimilionária pelo Abel, algo que é irrecusável. E essa proposta já apareceu, o Abel recusou. Então eu vejo o Palmeiras com muita segurança para a temporada, algo que os rivais ainda não têm. Todos têm pontos de interrogação. O Palmeiras já tem a certeza do Abel, de um trabalho vencedor e de um elenco que precisa ali de uma carência ou outra, uma composição aqui ou ali, o Dudu com a expectativa de voltar mais pelo segundo semestre, mas com tudo muito bem encaminhado para largar muito bem com vantagem sobre os rivais. E só para ressaltar um aspecto, rapidinho, do foco, da ambição que esse time tem. E acho que a gente tem dois exemplos práticos da última temporada. A reta final do Brasileiro, da forma como esse time recuperou a desvantagem que tinha para o Botafogo e no próprio Campeonato Paulista. Vamos lembrar, na final, depois da derrota para o Água Santa, ele com um time reserva na Libertadores, perde do Bolívar para ganhar o Paulista, o jogo de volta incontestável. Então, assim, eu não consigo achar, mas o Palmeiras será que vai entrar com o mesmo foco? Vai, Sempre. pode Isso é ter certeza. É inacreditável. A gente está falando de um clube que levantou taça em todos os anos desde que o Abel chegou. E em todos os momentos também, né? Com times melhores, com times, entre aspas, piores, ou em momentos não tão bons assim, em títulos quase que desacreditados, como foi o da temporada passada por conta da campanha do Botafogo. Você não pode dar brecha, né? É um time que não fica na zona de conforto. É um time que tem essa mentalidade vencedora e é extremamente organizado. Eu acho que se tem algum ponto de interrogação para o Palmeiras, ele vem no segundo semestre. Dependendo de qual vai ser a ação do Palmeiras no mercado, ou dependendo do desenvolvimento de algum jogador que já está no elenco, porque vai perder o Endrick. O Endrick foi muito decisivo, é um jogador extra classe, não é à toa que ele está indo para o Real Madrid. Agora, vamos lembrar que o Palmeiras tem um trabalho muito bom de base, outros jogadores ali têm potencial, como por exemplo o Luiz Guilherme, não é a mesma função, né, do Endrick, mas é um cara que pode ajudar. O Estevão subindo também é uma grande promessa do Palmeiras e o Abel desenvolveu vários jogadores que chegaram lá atrás e não eram estrelas. E hoje são considerados estrelas. O Zé Rafael cresceu uma barbaridade com ele. O próprio Veiga cresceu muito dentro do Palmeiras. O Rony se tornou uma peça importante e decisiva em Libertadores. Eu acho que esse Palmeiras não é um time que precisa necessariamente de grife, como a torcida tanto pede. Eu acho que precisa de boas contratações. Por exemplo, um Caio Paulista e um Bruno Rodrigues. Talvez não sejam os reforços dos sonhos do torcedor do Palmeiras, mas são caras que podem crescer com o Abel. Assim como eu citei aqui o Zé Rafael, né, outros jogadores que cresceram, o Rafael Veiga, o Rony, são caras que dentro do modelo do Abel, com aplicação tática, com um time azeitado, eles podem evoluir. Por isso que eu acho que o Palmeiras ele
tá um passo à frente dos rivais, o Suman. Olha o garoto. E tem muita qualidade, né, o O garoto. garoto que foi já acionado aí para fazer parte também do profissional. Pode ser um cara a ser usado já no Campeonato Paulista, nesse time do Abel. O Estevão, é importante para ele também, né? Vivenciar essa experiência do time profissional, tá com a galera, com os caras mais velhos, ali mais rodados, de um time multicampeão. O que esse time tem a entregar para ele também de experiência, óbvio que ele vai vivendo isso também ali no clube, né? Mas acho que tá em contato com esses caras no dia a dia. Mas o torcedor palmeirense precisa saber, até pelo exemplo do Endrick, com o Abel é sempre rédea curta, sem empolgação. Então, de novo? Mas não é imaginar o Estevão. E se a gente... As pessoas tendem a falar, não, o Abel errou, demorou a dar muito espaço para o Endrick. Eu vejo o Endrick como um caso de acerto. Transição gradual da base para o time principal, muito jovem ainda, foi ganhando espaço e foi evoluindo também, entendendo melhor o que o treinador queria e deu certo. Então, tanto é que quando foi acionado, foi protagonista na conquista de um título. Então, eu vejo que o Abel tende a manter essa coerência. E a coerência do Abel, nem tanto pelo time, o Abel pensando no jogador, como um ser humano, o que seria bom para o Endrick, até porque o começo do Endrick é recheado de expectativa e num primeiro momento ele não segura, algo super normal para um garoto tão jovem como ele. Então eu imagino que ele vai fazer o mesmo com o Estevão. Segurar e aí entender ali a evolução do jogador, como ele responde no primeiro momento. Então eu não imagino, até porque o Palmeiras não tem essa urgência de correr o risco de queimar um jogador tão jovem da base, que ele vai entrando no time aos poucos, ganhando minutos e não ali numa tacada só, já virar titular ou ser um jogador muito acionado. E o torcedor ter tranquilidade para encarar isso. E eu tenho expectativa também pela recuperação do Rony. O Rony foi um jogador que baixou de produção, até perdeu lugar no time. E com a saída do Endrick no meio do ano, eu vejo que uma das prioridades do Abel tem de ser recuperar o Rony. É um jogador que volte a ser protagonista, volte a marcar gols, porque ele tende a ser muito importante ao longo da temporada. Falamos do Palmeiras, vamos dar uma olhada no Santos. A gente segue então com os grandes aqui que disputam o Campeonato Paulista nessa temporada. Vamos apresentar o Santos. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o favoritismo do Palmeiras na competição. Lembrando que no domingo, Palmeiras enfrenta o Novo Horizontino fora de casa na estreia do Paulista. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.